Olá, meus amores, e eu quero começar esse vídeo hoje com a seguinte afirmação. Preste atenção. Não é a possibilidade de salvação que o Evangelho apresenta ao homem perdido, ao pecador. Veja bem, vou repetir. Não é a possibilidade de salvação que o Evangelho apresenta para o pecador, para o homem perdido em delitos e pecados. Não é a possibilidade de salvação, nada disso. O que o Evangelho apresenta ao pecador é Cristo e a cruz de Cristo. Deu para entender? É muito importante tu entender isso, porque disso depende o teu entendimento da salvação e o porquê um filho de Deus não pode perder a salvação. Veja bem, vou repetir para ficar claro. Não é a possibilidade que seja possível que o homem seja salvo, que o pecador seja salvo, que o Evangelho nos ensina, que o Evangelho nos apresenta. Não, nada disso. O Evangelho nos apresenta Cristo. O Evangelho nos oferece Cristo e a obra perfeita dele na cruz. E entendendo isso, entendendo a mensagem do Evangelho, que é as boas notícias, que é o que Cristo realizou na cruz, que faz com que nós venhamos ter certeza da nossa salvação, porque não é uma simples possibilidade que o Evangelho está nos dando, que o Evangelho está nos apresentando, que o Evangelho está nos regalando. Não, nada disso. O Evangelho está nos apresentando Cristo. Tu conhecendo Cristo, tu entendendo o que Cristo fez na cruz do Calvário, então tu também vai entender porque um filho de Deus não pode perder a salvação. Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo para entender mais sobre este assunto. Se inscreve no canal aqui no botãozinho vermelho. Deixe o seu like e nos ajude a compartilhar, nos ajude a levar este evangelho verdadeiro, levar a verdade da salvação da alma para as outras pessoas, para outros filhos de Deus, para outros cristãos que estão aí desorientados, sempre com medo. Será que eu vou para o inferno? Será que eu perco a minha salvação? Então, compartilhe para a gente ajudar outras pessoas a saírem de dúvidas e fica comigo até o final e vamos entender melhor o que o Evangelho nos apresenta e essa segurança da salvação nos ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Então, meus amores, estamos de volta para terminar com chave de ouro esta segunda fase da nossa nova playlist, as fases da salvação, que é a justificação. E dentro dessa fase da justificação, estamos aí falando da segurança da salvação, da segurança que um filho verdadeiro de Deus, aqueles que são nascidos de novo, tem de não perecer, de nunca perder a salvação. Aliás, a gente já disse com bases bíblicas que a expressão perder salvação, perder Espírito Santo não existe, não está escrito na Bíblia nem dos Testemunhos de Jeová. Não está escrito em nenhuma Bíblia que salvação se perde ou que se perde o Espírito Santo. Não, tudo isso são ensinamentos ensinados por pessoas sem entendimento nenhum da obra de Cristo na cruz. Então vão lá, pegam versículos soltos e fazem uma ladainha, fazem uma fantasia, fazem algo para atemorizar as pessoas, para terem o controle total sobre elas. Inclusive, no final da nossa playlist das fases da salvação, nós vamos justamente falar destes versículos que aparentemente dão a entender que a salvação pode se perder. Tá? Então, eu te convido a ficar ligado no nosso canal, porque no final da playlist nós vamos falar desses versículos controversos, tá? Então, vai levar aí ainda mais um tempinho, mas a gente vai falar sobre eles. O que a gente vem ensinando nos últimos vídeos, eu te aconselho, tu que não acompanhou ainda o início da playlist,
das fases da salvação, é falando da segurança da salvação e afirmando, de acordo com o quê? Com a Bíblia, que salvação ou se tem ou nunca se teve. É muito importante tu entender isso, meus amores. É muito importante tu entender isso. Salvação da alma, salvação da condenação eterna, ou se tem ou nunca se teve. Ah, mas e aquele fulano que parecia tanto de Deus, tal, e nossa, parecia que era salvo, aí morreu no mundo, foi pro mundo, viveu no pecado, ou então a grande tribulação começou, o arrebatamento aconteceu, ele ficou para trás. O que significa isso? Não que ele tenha perdido a salvação, mas é que ele nunca foi salvo. Ele era um hipócrita, um crente falso, um crente fingido. Um crente que vivia de aparência, se escondia. Mas quem é que conhecia o coração e o que havia dentro dele? Deus. Então não é que ele perdeu a salvação, ele nunca foi salvo. Ele se escondia. E a gente vê vários versículos bíblicos que falam sobre isso. O próprio Senhor Jesus disse lá no final do capítulo 2 de João, é que muitos criam nele pelos sinais que ele fazia, mas o próprio Senhor Jesus não se revelava a eles, porque conhecia o coração deles. João nos fala nas epístolas deles que muitos estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio para se provar que nunca foram dos nossos, ou seja, nunca foram escolhidos, nunca foram nascidos de Deus. Pedro fala que o cão volta a comer o vômito, que a porca lavada, depois de limpinha, cheirosinha, volta para a lama. Por quê? Porque nunca mudou de natureza, nunca foi regenerada, nunca nasceu de novo. Se nunca nasceu de novo, nunca foi salva. Não foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos? Nicodemos quer ser salvo? É necessário que tu nasça de novo, é necessário que todos nasçam de novo. Se não houve novo nascimento, nunca houve salvação. Então não se perde salvação. E é nisso que nós estamos aqui no canal ensinando biblicamente para tirar muitos filhos de Deus, muitos cristãos da dúvida, da insegurança, da angústia, da preocupação de que, ai, será que eu vou pro inferno? Ai, e se eu pecar? Ai, e se eu não fizer isso? E se eu não fizer aquilo? E se eu não sacrificar? E se eu não fizer isso? E se eu não obedecer? Ai, e se eu obedecer hoje, mas amanhã eu não obedecer? Será que eu vou pro inferno? Sempre que essa angústia ai, gente, que angústia, que tristeza viver assim. Uma pessoa assim não vive em paz. E pior do que isso, do que a pessoa não viver em paz, é a imagem que essas pessoas têm de Deus. A imagem que essas pessoas têm de um Deus tirano, um Deus carrasco, um pai cruel. Um pai que salva um filho e de repente, porque o filho deu uma pisada fora do prato, não te quero mais, vai pro inferno. Não. Isso não é o que a Bíblia fala do nosso Deus. O nosso Deus, sim, é um Deus santo, é um Deus justo e é um pai severo, é um pai disciplinador. Claro que sim, mas ele não é um pai tirano e cruel que te joga fora, que joga um filho dele fora. Não. Mas os cristãos vivem assim, com este medo. Filhos de Deus vivem assim na dúvida. Não, mas por via das dúvidas, melhor fazer assim, melhor fazer assado, melhor fazer muito. Não, tu sabe que tu tá pecando em fazer isso, porque quando a gente faz algo para Deus, não é por se via das dúvidas eu possa perder minha salvação. Não. Quando a gente se dispõe a fazer algo para Deus, é por amor e gratidão, por aquilo que a gente já tem, a salvação. E não por se via das dúvidas eu vou cuidar para não perder. Não, daí tu já tá pecando, porque daí tu já tá colocando a responsabilidade de salvação e de manter a salvação nas tuas obras. E aí é heresia, e aí é não depender de Deus, aí é pecar. Aí é rejeitar a obra de Cristo na cruz. Aí é rejeitar a graça de Deus. Vocês estão vendo como é muito sutil? E por que o canal ensina tanto isso, tanto isso, tanto isso?
O porquê é tão importante tu entender que um filho de Deus não pode perder a salvação? Porque se tu fica na dúvida, se tu acha que um filho pode perder salvação, tu vai estar sempre em busca de fazer algo para que isso não aconteça. E aí tu vai estar pecando. Aí tu vai estar rejeitando o que Cristo fez na cruz. E daí tu vai perder comunhão com Ele. Isso sim, comunhão se perde. Comunhão se perde. Salvação não, comunhão sim. Tu perdendo comunhão com Deus, tu vai viver angustiado, triste, preocupado aqui nesse mundo. E pior ainda, perdendo comunhão com Deus por pecar contra Ele, por duvidar do que Ele fez na cruz, através de Cristo, tu não vai ter um lugar perto dele na eternidade. Tu vai ficar longe de Jesus na eternidade. Tu não vai ter recompensas, tu não vai ter galardão. E quando eu falo de recompensas e galardão na eternidade, não é uma ambição de ter recompensas e de ter galardão, de ter coroas e governar com Cristo, não é nada disso. Isso é uma promessa dele. Mas é justamente porque quanto mais galardão tu tiver, mais coroas tu tiver, mais recompensas tu tiver, mais pertinho de Jesus tu vai estar. E isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Assim como existe diferença de condenação para quem vai estar no lago de fogo e enxofre, é bíblico, Jesus falou, lembra quando ele fez comparações de Sodoma e Gomorra com outras cidades, quando ele fala que vai ter mais condenação para determinada cidade do que para Sodoma e Gomorra que ele destruiu? Isso significa que quando estiverem na hora de condenação, vai haver mais condenação para algumas pessoas do que para outras. Lembra que eu comentei com vocês que inclusive os falsos profetas e os maus juízes nessa terra, os maus reis nessa terra, durante todo o período da história, os maus juízes, todos aqueles que têm o mesmo ministério de Cristo, que é rei, que é juiz, que é senhor, que é sacerdote, que é profeta, todos esses que têm essas mesmas ministérios de Jesus, esses que o fizeram mal perante o Senhor, esses vão estar de mãos dadas com Satanás no inferno e no lago de fogo por toda a eternidade. Os falsos profetas vão ser os primeiros. Os falsos profetas vão estar de mãos dadas com o anticristo, com o falso profeta e com Satanás. Os falsos profetas. Aí depois vem os maus reis, os maus juízes nessa terra, os maus líderes de governo, né? Porque Deus é rei, Cristo é rei e é Senhor. Então, os que têm o mesmo cargo que ele vão estar lá de mão dadinha dada com Satanás, o pai deles. Né? Então a lista começa, né? Falso profeta, reis, juízes, enfim, governantes, tá? Então assim também vai ser no céu. Os bons filhos, o servo bom e fiel, aqueles filhos mais dedicados, e a gente vai falar com muita ênfase isso na fase da santificação, vão ser os que vão estar mais próximos do Senhor Jesus. Então vai haver diferença, tá? Tanto de condenação para o inferno como de recompensas na eternidade com Cristo, tá? Então por isso, por que eu tô falando tudo isso, meus amores? Para vocês entenderem o quanto é importante entender com relação à salvação que não se perde. Para tu não cair no erro de depender da força do teu braço, ficar, eu vou fazer para não perder, para manter, para cuidar. Não caia nesse erro. Porque se tu viver nessa incredulidade, ainda que tu seja um filho de Deus, tu vai perder muito quando chegar na eternidade. Sem contar que tu não vai ter paz aqui nesse mundo, né? Todo dia acordar, ai, será que eu já tô salva? Ai, dei um espirro. Ai, perdi minha salvação. Tá louco, gente? Pelo amor de Deus. Tá na hora de amadurecer e conhecer a Bíblia, né? E a gente tá aqui pra isso, pra ajudar vocês a entender, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai terminar com chave de ouro essa fase da da justificação, encerrando com um texto bíblico ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Nós vamos ler 2 textos bíblicos ensinados por ele, que nos garantem uma vez mais a salvação e que não existe perda dela. A gente já viu aí lindamente nas escrituras tudo o que Paulo nos ensinou no capítulo 8 de Romanos, falando que não há condenação para um filho de Deus.
não há nenhuma condenação, que não há nenhuma acusação contra os filhos de Deus, porque é o próprio Deus quem nos justifica. E que também não há nada, nem ninguém, nem criatura alguma criada nessa terra que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então nós terminamos falando nos textos esse de Romanos 8, que Paulo afirma que não é nós que estamos agarrados às mãos de Cristo. É Ele que está agarrado à nossa mão. E Ele não solta. Ainda que nós quiséssemos soltar, Ele não soltaria. Ele não soltaria. Então a gente vai dar continuidade nisso, lendo. Te convido a abrir comigo lá no Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 5. E é o próprio Senhor Jesus ensinando sobre a segurança da salvação de um filho de Deus. E ele diz assim, versículo 24, Jesus falando, tá, gente? É muito importante. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra... Olha o evangelho aí, o único meio de salvação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem a vida passageira, a vida momentânea, a vida por um tempo. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? É isso que está aí? Que quem crê, ouve a palavra de Deus e crê naquele que enviou Jesus a essa terra, tem a vida passageira, tem a vida por 1 ano, 2, 10, 20, até pecar e depois perder? É isso que está escrito aí? Não. Repito, nem na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está escrito isso. Isso que significa que não está escrito isso em lugar nenhum. Não, não é isso que está escrito aí. O que está escrito na minha e em toda e qualquer Bíblia nesse mundo é essa afirmação gloriosa do nosso Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E eu não entendo a dificuldade dos falsos profetas em ler, entender e ensinar isso aqui. Tem a vida eterna, vírgula, não entra em juízo. Do que a gente está falando? Da justificação. Justificação, o termo legal. Aqui Jesus está usando o termo legal juízo. Não entra em juízo. Juízo de condenação. Termo legal. Não entra. Aquele que crê em Cristo, que ouve o Evangelho, que crê no Filho de Deus que foi enviado, tem. Não é terá vida eterna. Não é terá no futuro. É tem. Desde o momento em que a pessoa ouve o Evangelho de Cristo, que é o único meio de salvação. O que foi que Jesus falou aqui? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Paulo, Deus escolheu a loucura da pregação da cruz de Cristo para salvar. Pregação, evangelho, palavra, único meio. Meio de regeneração, a semente que é plantada dentro do nosso coração. Único meio.
Único meio. E eu vou repetir isso até o dia que eu morrer. Único meio de salvação. Tá aqui. A palavra. Não existe outro meio. Não existe. Se alguém te diz que existe outro meio de salvação que não seja a pregação do evangelho da cruz, é falso profeta. Foge. Se te dizem que tu pode te salvar através de obras, de sacrifício, de dar tudo que tu tem, de oferecer o teu melhor no altar para chamar a atenção de Deus, foge. É seita, é falso profeta. Foge pelo teu bem. Tá aqui. Cristo está dizendo: aquele que ouve a minha palavra, a minha história, e crê naquele que me enviou para o plano de redenção na terra, para morrer no lugar de pecadores condenados, estes têm afirmação. Tem que aprender a meditar na Bíblia com os verbos no tempo em que está escrito. Meus amores, aqui além de a gente ensinar a verdade das escrituras, a gente ensina vocês a meditar e a entender o verbo em que está escrito as palavras, porque faz toda a diferença. Nós temos que interpretar a Bíblia com as regras gramaticais do português, do espanhol, do idioma que for, como qualquer outro livro. Nesse sentido, temos que ler, não podemos fazer imaginações, não podemos mudar o que está escrito. Tem vida eterna no presente, já tem. Quem crê em Cristo já foi salvo, já foi justificado, já é salvo eternamente. É muito importante entender. E ele fala: não entra em juízo, não entra. Quem crê em Cristo não entra em condenação. Olha o que ele fala: mas passou da morte para a vida. Lembra lá em Romanos 5, que é o meu capítulo preferido da Bíblia, porque é o capítulo que mais nos revela a condição. Capítulo 3, capítulo 5 são os capítulos que mais revelam a condição pecaminosa do homem, mas para mim o capítulo 5 eu tenho um carinho especial pelo capítulo 5, porque faz justamente essa comparação entre os dois Adão. Entre o primeiro Adão, que acabou com a gente, que nos matou, e com o segundo Adão, que é o nosso Cristo, que nos livrou do juízo, que nos livrou da condenação, que nos salvou. Então, no capítulo 5 de Romanos, no versículo 12, está falando justamente o contrário do que Cristo está falando aqui agora, que era o que aconteceu quando estávamos em Adão. Lembra o que está escrito lá? Por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte, e esta morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Isso é o que está escrito lá em Romanos 5,12. Lê lá, tá na tua Bíblia, eu juro que tá lá. A morte de Adão passou para todos os homens. Agora aqui Jesus está falando o seguinte: aquele que ouve a minha palavra, aquele que ouve o evangelho e crê naquele que me enviou para salvar o mundo, esse tem vida eterna. Esse não entra em juízo para condenação. Esse passou da morte que herdou de Adão lá atrás para a vida que está em mim. É isso que Jesus está ensinando aqui, meus amores. Vocês estão conseguindo entender que isso aqui quem está falando é Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Senhor, o Redentor, aquele que morreu no meu e no teu lugar. Ele está afirmando que quem crê nele é salvo eternamente, tem vida eterna, passou da morte para a vida.
passou naquele momento em que nós estávamos mortos em delitos e pecados e um dia fomos atraídos. Lembra que a gente viu no último estudo de Paulo que aquele, Romanos 8, 28, que fala que aqueles que ele conheceu, ele predestinou e ele chamou. Lembra que eu ensinei vocês que esse chamado irresistível é o chamado da morte? Quando estávamos mortos em delitos e pecados, um dia ouvindo o evangelho que ele nos atraiu durante toda a nossa vida, ele foi nos atraindo de uma maneira ou de outra, para que um dia exato em que ele determinou, o que estava determinado lá na agenda de Deus, nesse dia ele nos chamou, e nesse dia, sem nenhuma, não sei nem que palavra usar, nesse dia, a única coisa que nós podíamos estar fazendo era ouvindo o evangelho, porque, repito, o único meio de salvação. Então não existe dúvidas para isso. Nesse dia determinado por Deus, nós estávamos ouvindo o evangelho. E eu vou repetir isso toda a minha vida, porque entender isso é entender a salvação. Entender isso vai fazer com que vocês despertem. É o único meio. Por isso eu falo, porque eu creio nisso. Por isso que eu ensino. No dia do novo nascimento, nós estávamos lá, atraídos por Deus, ouvindo o evangelho. Então, quando o Espírito Santo vem e abre os nossos ouvidos, então agora nós estamos vivos. Estávamos mortos. A morte que passou para a gente de Adão. Agora, através do Espírito Santo, por aquilo que Cristo conquistou na cruz, ele nos passa a vida, o novo nascimento. Passamos da morte para a vida e vida eterna. Vocês estão entendendo a ordem da salvação? A playlist não é a ordem da salvação? Então, ouvimos o evangelho, a palavra, aquele que ouve. Jesus falou aqui, aquele que ouve, primeira coisa. Ouviu, despertou da morte para a vida. Tá vivo, nascido de Deus, nascido de novo, regenerado. Agora o ouvido abriu para ouvir a verdade do evangelho. Verdade essa que desperta a minha fé para o quê? Crer que eu era uma morta condenada em delitos e pecados, que precisava de um salvador. Aquele que ouve a minha palavra e crê. Eu ouvi, nasci de novo, fui despertada da morte para a vida. Pronto, primeira coisa. Segunda coisa, eu criei. Porque o evangelho me dá o dom da fé, que vem de Deus, para crer na minha condição e naquilo que Cristo fez por mim. Então, quando eu desperto da morte para a vida, eu creio em Cristo, então naquele momento eu tenho vida eterna, eu sou justificada, que a gente já estudou. Então eu sou justificada. E Jesus fala, esse tem vida eterna. Esse passou. Não entra em condenação mais. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Vocês estão vendo que a Bíblia se repete, e por isso que aqui no canal eu repito, porque é preciso, para que vocês vão entender. Então, passou da morte para a vida, é salvo. Ou seja, eternamente, não existe perda de salvação, é impossível que eu morra de novo, não tem como. É impossível que eu morra de novo espiritualmente, porque agora nós em Cristo recuperamos a vida que tínhamos em Adão e que ele nos matou, mas Cristo veio para nos dar o direito de recuperarmos essa vida. Ele nos deu de volta, não tem como perder de novo, não tem como morrer de novo. Tá dando para entender, meus amores? Então, e ele segue falando assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão
A voz de quem? Do bispo, do pastor, da igreja que eu idolatro, de seja lá quem for, do profeta que profetiza e que revela. Não. Nem na Bíblia dos muçulmanos está escrito isso. Não, ele fala, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Tá vendo o que Jesus está falando? Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, porque desde Cristo, quando ele veio na terra como homem, e a partir da morte dele, desde quando ele veio revelar quem ele era, o Messias, o Salvador anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, pelo qual eles foram salvos. Lembrando sempre que os antigos, os homens do passado, né, do Antigo Testamento foram salvos porque criam no Messias que viria, e nós cremos no Messias que já veio, que é Jesus. Então Jesus veio para testemunhar que ele era o Filho de Deus, o Messias profetizado no passado, prometido para Adão e Eva em Gênesis 3, prometido para Abraão, prometido para Davi, para os profetas, enfim. Então Cristo veio anunciar o reino de Deus com a chegada dele. E a partir da cruz de Cristo, ele começou a pregação do evangelho, das boas notícias, né? Então começou a salvação para aqueles que creem no que Cristo fez na cruz do Calvário. Tá dando para entender? Então ele fala, já chegou a hora, já chegou. Com a chegada de Cristo a esse mundo, chegou o cumprimento das profecias do passado e o cumprimento do que Cristo faria na cruz para todos nós hoje que cremos naquilo que ele fez. Já chegou a hora em que aqueles que ouvirem, olha o ouvir, veja que não é os que fazerem muitas obras e sacrifícios no altar, dá tudo que tem para chamar a atenção de Deus. Não tem nada de fazer aqui. Aqui a única coisa que tem é ouvir e olhar para a cruz de Cristo, né? Porque quando tu ouve, o próprio Espírito Santo te direciona a olhar para a cruz de Cristo. É um chamado eficaz, é um chamado glorioso, gente. Ai, como eu desejo que vocês tenham esse entendimento e que vocês tenham essa imaginação espiritual daquilo que aconteceu com vocês. Então chegou o momento em que aqueles que ouvirem, sempre ouvir a verdade do Evangelho, ouvir o testemunho de Deus que é falando de Cristo. E este crucificado não é o Cristo milagreiro, o Cristo que curava mortos, que ressuscitava mortos, o Cristo que expulsava demônios, o Cristo que multiplicava pão e peixe, que acalmava o mar, que curava o leproso, nada disso. Isso era testemunho para testificar que ele era o Filho de Deus, mas não era isso que salvava. Não é isso que o Evangelho nos mostra. O Evangelho nos mostra o que Cristo fez na cruz, e essa é a nossa luta, a nossa apologética, a nossa defesa do Evangelho, que é a mesma de Cristo, como eu repito, que ele ensinou lá no final do capítulo 2. Muitos criam nele como milagreiro, pelos sinais, pelos milagres que ele fazia, mas não criam nele como Senhor e Salvador, aquele que morreria na cruz para nos libertar, para nos livrar, para nos limpar e nos salvar do nosso pecado e da ira de Deus e do inferno como consequência. Então, essa é a nossa apologética, esse é o que a gente defende, porque é o que a Bíblia ensina. O crer não é crer no Cristo que faz milagres, o crer é no Cristo que é o Filho de Deus que morreu na cruz no nosso lugar. Então, quando a gente ouve o Evangelho, é isso que o Evangelho nos revela. Lembra que eu falei no início da introdução desse vídeo que o Evangelho não nos revela, não nos proporciona, não nos apresenta a possibilidade de salvação. Ele nos apresenta Cristo.
O Evangelho nos apresenta Cristo e a obra perfeita dele na cruz, uma obra plena, por isso que não existe perda de salvação para quem está nele. Então não é uma apresentação do Cristo milagreiro, no Cristo que pode mudar a tua vida, no Cristo que pode te fazer prosperar, no Cristo que pode te curar, no Cristo que vai mudar o teu casamento, no Cristo que vai transformar a tua família. Não é isso que o Evangelho mostra. O Evangelho te apresenta Cristo e este crucificado. Por que a ênfase é em Cristo e este crucificado? Para mostrar pra gente o que o nosso pecado, o meu e o teu, foi capaz de fazer com o Filho de Deus. Crucificar ele naquela cruz para poder nos salvar. É esse entendimento que tu tem que ter, meus amores, da verdade do Evangelho. Cristo não veio descer, o Evangelho não nos mostra um Cristo crucificado para te dar um casamento, para te dar uma bênção, para te dar um carro zero, para te dar uma vida melhor aqui, para que tu tenha vida de filho de rei. Isso é falso Evangelho, isso é falso profeta que ensina. Cristo e esse crucificado para provar, para esfregar na nossa cara o que o nosso pecado foi capaz de fazer com Cristo. Crucificar ele na cruz para nos dar o direito à vida eterna. Vocês conseguem entender a mensagem do Evangelho? E sinceramente, gente, às vezes me falta, eu digo, Senhor, o que mais que eu posso ensinar? De que maneira mais eu posso falar e repetir, ilustrar a verdade do Evangelho, para que entre na cabeça das pessoas, porque eu sei que esse é meu dever, esse é a minha obrigação, ensinar de todas as formas possíveis, para que o Espírito Santo possa fazer o trabalho de convencer. Às vezes eu sento aqui e falo, Senhor, que mais que eu vou falar? O que mais que me cabe a mim fazer? Me dá sabedoria para ensinar. De repente um detalhezinho, uma palavra vai fazer a diferença para que tu possa despertar eles da morte. Eu quero isso, Senhor, porque eu quero que eles nasçam de novo, porque eu quero que eles saiam da condenação eterna e entrem na vida eterna através do Senhor. Gente, esse é o nosso propósito. Com todo o meu coração eu falo isso para vocês. E às vezes parece que a gente é tão... Parece não, a gente é incapaz de ensinar isso. Por isso que eu dependo do Espírito Santo para me capacitar. Mas às vezes a gente fala tanto que já falta argumento, que já falta palavras. Que mais que eu posso falar? Meu Deus do céu. Aí eu confio naquilo que Jesus falou. Não te preocupa que eu vou colocar a palavra na tua boca. E aí a gente senta aqui e fala, sabe? Mas é que é tão claro, gente, é tão claro. Aquele que ouvir, chegará um momento, e já chegou, que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus. Veja que é a voz do Filho. E o trabalho árduo do falso evangelho hoje é que tu ouça a voz de um líder, de um bispo, de um pastor, de uma igreja. Quando eu falo igreja, eu não deveria nem me referir a igreja, porque igreja é outra coisa, igreja bíblica é outra coisa, são seitas, instituições religiosas. Então, o falso evangelho hoje dá muita ênfase à voz do líder, à voz do pastor, à voz do bispo. O que essa determinada instituição ensina. Ou então, aqueles que ensinam que tu tem que dar ouvidos a revelações e profecias que vêm de homens. Gente, ó o do Papai Noel aí passando. Agora é a fasezinha, né, gente? Fase dos carros de som passar, ignora aí, tá? Então, olha só, eu vou até falar mais alto para mim poder não me atrapalhar. Mas olha só, então aqui Jesus é muito claro, já chegou a hora em que os mortos ouvirão. Que mortos? Todo ser humano que ainda não nasceu de novo, os mortos que herdaram a morte espiritual de Adão. Essa morte que passou para todos nós nascemos mortos. Então chegará o momento, e já chegou através da obra de Cristo na cruz, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus.
É só dele, é só a voz dele, a voz do evangelho, a voz da cruz de Cristo, a voz do sangue de Cristo que verteu naquela cruz. Cristo e este crucificado. É como o autor de Hebreus, que eu sempre vou falar, acreditamos que é Paulo, fala lá, antigamente, no Antigo Testamento, Deus falava com os pais através de várias maneiras, através de profetas, de sonhos, de visões, mas agora, neste último tempo, que é o último tempo, nos últimos dias, que é desde Cristo e a cruz de Cristo. E aqui Jesus está falando a mesma expressão de maneira diferente que o autor de Hebreus falou. Agora, nos dias de hoje, nos últimos dias, Deus nos fala através do Filho, através de Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho, Cristo e este crucificado. O único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo o homem. Então ele fala, então já chegou a hora em que os mortos, todo ser humano que está morto em delitos e pecados, com o espírito morto correndo dentro dele, que ele herdou de Adão, vai chegar o momento, e já chegou, em que eles ouvirão a voz de quem? Do Filho. Do Filho de Deus, só dele. Não é do profeta, não é da profetisa, não é do revelador, não é do líder, do bispo, do líder da seita, da religião, da igreja, da instituição religiosa que tu frequenta. Não é o que eles te dizem, é o que Cristo fala, e Cristo fala através do Evangelho. E só quem prega o verdadeiro Evangelho são filhos de Deus. Não são falsos crentes, falsos filhos de Deus. Então ele fala, e os que ouvirem viverão. Os que forem atraídos para ouvir o Evangelho, como um dia eu fui, como um dia tu que já nasceu de novo foi, e que eu creio em nome do Senhor Jesus, que muitos de vocês que estão aqui nesse canal também ouvirão, até por isso que tu tá aqui, porque esse canal, o objetivo dele é alcançar os filhos. Essa é a nossa oração todos os dias. A gente não quer fama, a gente não quer um canal cheio de inscritos e cheio de likes não, a gente quer alcançar filhos de Deus, que seja um, mas que ele nasça de novo. Já vai ser festa no céu, já vai ser uma glória pra gente um dia chegar no céu e falar, puxa, que legal, através do canal vocês ouviram o Evangelho, estão aqui salvos, olha que legal. Então esse é o objetivo do canal. Então Jesus está falando aqui, os que ouvirem viverão. Quem ouve o Evangelho, que é atraído por Deus até a cruz de Cristo para ouvir o Evangelho, esses vão nascer de novo, esses vão sair da morte para a vida, esses viverão e não morrem mais. Não morre mais, não existe perda de salvação, não morre mais. Deus não vai te matar. Ele já matou o filho dele para te salvar. Tu acha que agora, depois de tudo que o filho dele fez, ele vai te matar? Não, meu caro, tu é presente de Deus para Cristo. Ele não vai tirar um presente que ele deu para Cristo por recompensa daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Aprenda a conhecer o teu Deus, aquele Deus que tu diz que conhece. Ele não vai nos tirar da mão de Cristo. Ele nos deu para Cristo. E Cristo está trabalhando com a gente para nos devolver para Deus. É tão legal isso, tão legal isso, gente, quando a gente entende o que a Bíblia fala. E vamos ver isso em mais um texto bíblico. Dá umas viradas na página aí, em João, capítulo 10. E Jesus ensinando exatamente isso de novo. Olha só, diz assim. Versículo 27, tá? 10, 27. As minhas ovelhas... Olha lá o verbinho mágico. Gente, às vezes eu falo assim, palavrinha mágica, o verbinho mágico, porque é um costume nosso, assim, né? De mágico não tem nada. É santo e espiritual, é só o jeito de falar. Mas olha o verbinho glorioso de novo aqui, ó. As minhas ovelhas
ouvem o quê? A minha voz. É Jesus falando. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou, olha aqui novamente, afirmação. Eu lhes dou a vida eterna. E olha aqui a palavra que Jesus usa. Jamais, jamais, nunca, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Olha aqui o que eu acabei de falar para vocês. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu não sei se vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui. Repetir para vocês as palavras de Jesus. Veja que eu não repeti aqui. Palavra de falso profeta, palavra de bispo, palavra de pastor, palavra de padre, palavra de arcanjo, palavra de ninguém. Eu repeti aqui as palavras de Jesus Cristo. Eu repeti aqui para vocês as palavras de Jesus Cristo. As minhas ovelhas, ou seja, os meus filhos, os filhos de Deus, os meus irmãos, ouvem a minha voz, a voz do Filho de Deus. Eu as conheço, são minhas. Ele me conhece, ele é o meu pastor, ele é o meu Senhor, ele é o meu rei, ele é o meu irmão mais velho. Ele morreu por mim, ele desceu por mim. Gente, presta atenção. Não é que Cristo desceu assim, tá bom, pai, eu vou descer para morrer pelos filhos, tá? São aqui, esses 1000 filhos. Um exemplo, né? Um número simbólico. São esses 1000 filhos aqui, eu vou morrer por esses 1000 filhos. E ele nem sabia quem era esses 1000 filhos. Aquele grupinho lá. Eu não sei quem é que tá lá, se é João, se é Maria, se é... Não, tá bom, pai, esses aqui são os filhos. Tá, não. Aqueles que ele conheceu de antemão. Ai, gente, aí é que tá, né? Aí eu começo a entrar no profundo. Aí acontece isso aqui, ó. Eu não consigo nem gravar mais, porque daí... Não tem como tu entender isso aqui e não te emocionar. E não borrar tudo aqui a maquiagem e ser uma chorona. Não, gente. Entender isso aqui, faz isso aqui com a gente. Cristo não morreu assim, pessoas assim, tá bom, esse grupinho. Não. Aqueles que ele conheceu de antemão. Já expliquei pra vocês, e a gente vai estudar isso com detalhes no original hebraico, quando a gente estudar a predestinação, que esse conheceu é um conhecimento íntimo. É um amor profundo. Um amor que só Deus tem. Que nós só vamos ter um amor como esse quando estivermos com Ele na eternidade. Porque aqui é impossível a gente ter esse amor. Mas é um amor íntimo. Ele conheceu a Aline. A Aline não era mais uma no meio de uma multidão de ovelhinhas e de pessoas, não. A Aline era a Alininha de Deus, a Aline de Cristo. Ele sabia quem eu era. Ele sabia o dia que eu ia nascer, ele sabia de quem eu ia nascer, porque foi ele que determinou a família que eu ia estar, o nome que eu ia ter, o nome que a minha mãe e o meu pai iam escolher para me dar.
o dia exato e a hora exata que eu ia nascer, como que eu ia ser, a minha genética, o meu caráter, a minha personalidade. Ele sabia as minhas qualidades, poucas, muito poucas, mas ele já sabia os meus defeitos, os meus pecados, o que eu ia fazer, o que eu ia estudar, o que eu ia comer, o que eu ia gostar, o que eu não ia gostar, minhas iras, minhas raivas, meu pecado, tudo ele sabia. Ele me conhecia. Ele conhecia a ovelha dele, ele sabia a cor do meu cabelo, ele sabia o que eu ia falar, como eu ia ser, como eu ia agir, como seria a minha vida, o que eu ia decidir dentro da minha humanidade no mundo físico, o que eu ia decidir estudar, o que eu ia decidir fazer. Tudo. Ele me conhecia. Então, quando ele desceu do céu para morrer, ele desceu conhecendo a Aline. É por ela que eu vou morrer. Eu conheço ela. Então, assim como ele me conhecia, ele também te conhece. Tu que é um filho de Deus, tu que é uma ovelha, uma irmã, um irmão mais novinho de Jesus, ele sempre te conheceu. Tu não era mais um na multidão dos filhos de Deus. Ele sabia exatamente quem tu era. E ainda assim ele te escolheu, e ainda assim ele te amou. Como que agora tu vai perder salvação? Agora que ele já morreu por ti. Ele escolheu morrer por ti quando ele já te conhecia e que tu era um pecador. Dos mais pecadores possíveis. Ele já te amou e morreu por ti. Quanto mais agora que ele já morreu por ti. Não tem como ele te desprezar. Não tem como ele te largar. Não tem como arrancar tudo das mãos dele. Então, ele fala aqui claramente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, aqueles que o meu pai predestinou, aqueles que o meu pai amou desde antes da fundação do mundo, essas são minhas ovelhas e elas vão ouvir a minha voz. Em um momento determinado, escolhido por Deus, que já está na agenda de Deus, nesse momento essas ovelhas vão ouvir minha voz. E quando elas ouvirem a minha voz, que é a voz do Evangelho, da palavra de Deus, elas vão me seguir. Não por obrigação, não como um robô que me segue. Não, nós vamos seguir, vamos ser atraídos pela beleza da cruz, por esse amor. Nós vamos seguir ele por amor, por gratidão, por obediência, mas por amor e gratidão. A obediência vem depois, lá na santificação. Então, as ovelhas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Eu as conheço. E elas me seguem. Gente, é Cristo falando. Não é o teu bispo, não é o teu pastor, não é a igreja que tu vai. É Cristo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais. Como alguém que lê e entende isso aqui pode sequer pensar que pode perder salvação? Pensa, gente, pensa. Jamais perecerão. E ninguém, veja, ninguém. Lembra do que Paulo falou, que a gente estudou? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem sequer qualquer outra coisa criada pode nos arrebatar da mão de Cristo, do amor de Cristo. Olha aqui, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Ai, Satanás, menos. E os demônios, menos. E os problemas e a tribulação, menos. E o meu pecado, menos. Nada as arrebatará da minha mão. Nada. Olha aqui. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Deus nos deu para Jesus. A gente já estudou isso. Deus nos deu para Jesus. E Jesus está trabalhando com a gente para nos devolver para o Pai. Irrepreensíveis, lindinhos. Todos irmãozinhos assim. Cristo na frente e a escadinha atrás.
todos lindos e perfeitos como Ele, para nos apresentar um dia irrepreensíveis diante da santidade do nosso Deus. Gente, como eu espero por esse dia, gente. E esse dia vai chegar, é promessa. E mais que promessa, como a gente viu no vídeo anterior, é um fato consumado, é um hecho consumado. Já está. Um dia, todos nós, filhos de Deus, regenerados, justificados, santificados, vamos ser glorificados, vamos ter um corpo perfeito de santidade igualzinho de Cristo, para poder estar diante de Deus, da própria santidade. E nós vamos estar lá sem medo, sem temor, porque já não vai existir pecado, vamos ser igual a Cristo. Cristo não está sentado ao lado de Deus todo o tempo? Ele não está lá unidinho? Então é para lá que a gente vai. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. E vocês vão estar onde eu estou, vocês também vão estar. Onde que eu estou? Do lado do Pai. E vocês também vão estar do lado do Pai sem medo, sem vergonha. Porque o passado, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Vocês serão novas criaturas regeneradas, santificadas, glorificadas como eu sou. E todos nós vamos estar diante do Pai sem medo, sem temor de ser fulminado por causa do nosso pecado. Isso não vai existir mais, não existe essa possibilidade mais. E isso já é algo consumado na mente, no plano de Deus. Meus amores, entendam isso. Respirem tranquilos, durmam tranquilos, não existe perda de salvação. E ele segue falando: aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu pai ninguém pode arrebatar. Quem seria capaz de tentar sequer se aproximar de Deus para tentar nos tirar da mão dele? Para tentar nos tirar da mão do Senhor Jesus? Quem? Quem? Gente, nada nem ninguém é capaz, poderia sequer tentar. Satanás um dia tentou dizer que queria ser como ele, foi expulso da presença de Deus e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Ele tá lá, como a gente viu no estudo anterior, nos acusando de dia e de noite, né? Ele não perde as oportunidades dele, nos acusa por coisas que a gente faz mesmo de errado, né? Isso é vergonhoso pra gente. Mas Cristo tá lá intercedendo por nós, nos acusa, mente a nosso favor, tudo. Enfim, pede autorização para Deus. É muito importante a gente saber isso, porque a gente não pode esconder nada do que a Bíblia ensina. Pede permissão, porque Satanás é o Satanás de Deus. Ele é criatura e ele tem que estar debaixo, sujeito à autoridade de Deus. Então ele vai lá e pede mesmo para nos sarandear, ele pede mesmo para nos peneirar, ele pede mesmo para nos passar uma rasteira, como fez com Pedro, como fez com Jó, como fez com tantos outros. E Deus permite sim, se for preciso, para nos santificar, para nos moldar. Essa é a verdade. Mas o objetivo final é esse aqui: nos transformarmos à imagem de Cristo e nunca mais podermos sair da presença dele. Sermos perfeitos e igualzinhos a Cristo. Nada. O diabo pode nos peneirar, mas ele nunca vai poder nos arrancar das mãos de Deus e de Cristo. Nunca. Nem o problema, nem nada. Por isso que quando tu vê aquele suposto cristão, suposto filho de Deus, que jura e perjura que é filho de Deus, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que tem uma conduta ilibada, que nunca pecou e que adora julgar os outros e lançar maldição nos outros, sabe? Aí tu vê que essa pessoa amanhã ou depois sai da presença de Deus, volta pro mundo, faz tudo errado, ou então o arrebatamento acontece, ela fica para trás.
Aí tu vai dizer, nossa, não, tu sabe o quê? É porque essa pessoa nunca foi salva, ela nunca foi ovelha de Deus, ela nunca foi ovelha de Cristo, ela nunca foi presente de Deus para Cristo, ela nunca foi santificada. Quando ela enfrentou o primeiro problema que ela teve, a primeira dificuldade que ela enfrentou, ela culpa Deus, ela abandona Deus, ela culpa os outros, ela murmura, ela reclama, e em vez de ela se apegar a Deus, ela se ira contra Deus, se ira contra as pessoas, e faz tudo errado. Nunca foi nascida de Deus, nunca, não perdeu salvação, é que nunca teve. Só revelou o que estava dentro dela. E por isso a gente vê aos montões nos dias de hoje. Se vê aos montões, falsos crentes, né? E a gente vê isso pela conduta, pelo comportamento, pelo abandono da fé, a apostasia, né? Que é o abandono da fé. E que a gente vai estudar isso quando estudar Hebreus 6. E a gente vê aos montões, mas a gente vai ver isso com muito maior profundidade quando chegar aquele dia em que muitos vão dizer, mas Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, aquele outro. Eu nunca vos conheci. Vocês nunca foram as minhas ovelhas. Vocês nunca estiveram aqui. Não foi por vocês que eu morri. Pela Aline eu morri. Eu conhecia ela. Eu morri por ela. Mas tu, nunca te conheci. Eu não morri por ti. Ai, gente, essa é a realidade. E ó, multidões e multidões de falsos crentes, de falsos líderes vão estar nessa filinha de dizer, Senhor, Senhor. E ele vai dizer, nunca vos conheci. Cristo conhece as ovelhas dele. E essas ovelhas ouvem a voz dele. São atraídas para ouvir e para passar da morte para a vida. Não é uma decisão da pessoa, não é a pessoa que conquista, não é a pessoa que sai da morte para a vida, não. É Deus quem faz. Como? Através de fazer a pessoa ouvir a verdade do Evangelho, pregada e ensinada por verdadeiros, por outros filhos de Deus que um dia também estavam na mesma condição e ouviram e nasceram de novo, passaram da morte para a vida e hoje estão ensinando essa verdade aí. Nós aqui somos um exemplo disso. Tá bom, meus amores? Então, eu acho que é isso aí. O vídeo já tá bem longuinho e eu queria terminar então essa segunda fase, né, da salvação, sempre lembrando as fases da salvação. Já vimos aí oh meu Deus, a depravação total, incluindo o livre-arbítrio. Já vimos aí a justificação, que é essa aqui, que nós estamos terminando, que incluímos aí a segurança da salvação. E eu queria terminar com esses 2 versículos de chave de ouro para mostrar na Bíblia. Não é eu que quero provar. Não, a Bíblia mostra para vocês, o Evangelho mostra para vocês, o próprio Cristo mostra para vocês que não existe perda de salvação. Não existe nada nem ninguém nesse mundo criado pelo próprio Deus que possa nos arrancar das mãos dele, nos arrancar das mãos do nosso Senhor Jesus. Então, a gente termina aqui e voltamos super emocionada. Eu estou com a próxima fase da salvação, que é a santificação de um filho de Deus, que é aquilo que eu disse, né? Que a gente vai provar com isso aqui, na cara dos falsos profetas, na cara de quem quer que seja que diga que a gente prega oba-oba da salvação, né? E que usam a graça, dizer que a gente fala da graça para poder continuar vivendo no pecado. Não. E a gente vai entrar com muito detalhe na palavra de Deus com respeito à santificação de um filho de Deus. Tá bom, meus amores? Então eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e que vocês venham alcançar o pleno conhecimento do que Cristo realizou nessa cruz, dessa justificação perfeita, dessa salvação perfeita e plena, que não é uma simples possibilidade de salvação que Cristo nos oferece naquela cruz, não, é um fato,
é um hecho consumado, é a salvação consumada e perfeita que Ele nos deu naquela cruz do Calvário. Então, meus amores, que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.